Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos agora no tópico de número 6, né? E o título geral da nossa lição dessa semana é Compreendendo o Sacrifício. Então, a figura do sacrifício, ela vai aparecer e não teria nem como não aparecer, porque isso é um tema central, percorre toda a Bíblia, né, do início até o fim, e não teria como a profecia não falar, porque na verdade está tudo fundamentado nisso, porque o sacrifício tem a ver com o plano da redenção. E então a imagem do Cordeiro ela vai surgir em vários momentos, né, nas histórias bíblicas, na própria condução, né, na condução de toda a história bíblica. É como se fosse um fio, né, um fio de ouro que percorre desde o Gênesis até o Apocalipse. Então é importante que a gente compreenda o assunto para que as coisas possam fazer sentido para a gente, porque senão a gente fica perdido, né? Eu lembro, por exemplo, quando católico, a gente escutava o padre, durante a missa, ele falava assim: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirai o pecado de nós, né? Se eu não me engano, ele falava, né, ele pronunciava essas palavras, que é um texto lá de João, e aí a igreja completava, né? A igreja completava de forma responsiva, né? Como todo mundo fala, todos falam juntos, tirai o pecado de nós, né? Então, na verdade, é um momento muito bonito da missa ali, da realização da missa. E essa ideia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, desde criança, né, quem é católico escuta isso aí, quem é evangélico vai escutar isso aí, então é sempre mencionado porque é um ponto de total relevância dentro de toda a tradição cristã, toda a tradição judaica, porque ele está ali, como se fosse a essência, né, da religião. Tá? E a gente vai entender hoje por quê. E a relação, né, por que eu tenho que entender para poder entender o texto da profecia. Então, quando a gente abre o livro de Apocalipse, por exemplo, a gente vai lá no capítulo 4, a gente vê lá uma descrição, né, a gente tem ali no capítulo 4 de Apocalipse, João, ele contemplando o santuário de Deus, né, a sala do trono, onde Deus está sentado. Ele começa falando assim: depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. Ela é muito parecida com a visão que o profeta Isaías também teve do trono de Deus, da sala do trono, do santuário, né? Na verdade, todas essas visões onde aparece o trono são visões que acontecem ali dentro do santuário celestial. Então nós temos assim, uma coisa que é importante de entender: Deus, ele tem um santuário no céu, né? Isso para muita gente, eu lembro até hoje, a primeira vez que um amigo meu de uma outra denominação, ele viu um livro na minha casa, assim, tinha um gráfico mostrando o santuário, né? O santuário com suas divisões, o Santíssimo, o Santo, altar de sacrifício e tudo mais, e uma parte do texto falava assim que era semelhante ao santuário do céu. Aí ele falou assim, ele falou assim, mas que bobagem esse negócio de santuário no céu, não existe nada disso de santuário no céu. Ou seja, é um total desconhecimento do próprio texto bíblico, né? Quando a gente lê a carta, por exemplo, aos Hebreus, né, no Novo Testamento, tá? É muito claro lá que o santuário, é dito lá que o santuário da terra foi feito de acordo, né, com o santuário do céu. Existe um santuário no céu. Jesus, ele saiu daqui da terra, foi assunto ao céu para adentrar no santuário feito não por mãos humanas. Então, alguém poderia dizer assim, mas ele está falando de forma metafórica, né? É o céu, a presença de Deus, é como se fosse um santuário. Não. Há um santuário lá de fato, né? Todas as descrições são de um santuário real, um santuário de verdade,
Nada de coisa espiritualizada, né, de caso de, né, todo mundo imagina o céu como aquele monte de nuvem, fumacinha, aquela ideia medieval que foi passada pra gente, e a gente carrega isso aí até hoje, tá? Até eu carrego, porque quando a gente vai fazer alguma representação, né, eu trabalho com desenho, e a gente vai fazer alguma representação, a gente acaba usando, justamente por quê? Porque as pessoas não entendem, se não tiver a nuvenzinha lá, ela não vai entender aquilo lá como céu. Então tem que ter a nuvenzinha. Se fizer alguma coisa sem nuvem, não entende que é céu. Tá? Então é difícil. E então a gente carrega essa coisa no nosso imaginário. A gente adotou isso aí. E aí quando vai ler o texto, a gente não consegue visualizar o texto de outra forma, a não ser essa. Então a gente tem que se despir dessas ideias pré-concebidas aí a respeito do que é espiritual, do que é realidade no mundo espiritual, até mesmo os nossos conceitos sobre o que é mundo espiritual, tá? Porque muita gente pensa que mundo espiritual é aquela coisa assim, intangível, né? Sei lá, translúcida, não sei. Coisas que a gente vê em filmes, em desenhos animados, né? Que a gente via quando era criança, assim. E a gente tem que se despedir disso aí. Isso tudo aí foi herdado da cultura grega, né? Aquela ideia platônica de um mundo ideal, onde existem as figuras ideais e tudo mais, é algo que é inalcançável, que está separado da matéria, aquela coisa toda. Então lá não tem nada material, a matéria é ruim. E, infelizmente, os cristãos medievais adotaram esse tipo de coisa, converteram esse tipo de pensamento da filosofia pagã, e converteram e pronto, e acabou sendo adotado pelo mundo. Até o protestantismo, quando veio depois, estava contaminado com esse tipo de coisa aí, e a gente está contaminado até hoje. Então a gente tem que tirar isso da nossa mente. Até mesmo as tradições judaicas que vieram depois da destruição do Templo de Jerusalém, também se contaminaram com esse tipo de coisa, né, com esse tipo de filosofia e tudo mais. Isso moldou, de certa forma, a tradição judaica. E muitos hoje pensam, né, creem, vivem de uma forma muito diferente daquilo que é apontado pelas Escrituras Sagradas. Então a gente tem que ficar bem atento a isso, fazer essa análise correta aí, análise histórica, cultural e tudo mais, para não para a gente conseguir entender o que o texto realmente está dizendo para a gente. Então, aqui no livro de Apocalipse, embora seja um livro de símbolos, João está diante de um trono. Então aqui se mistura muito o que é real com o que é simbólico. A gente vai encontrar símbolos na cena. Mas o trono, embora o trono seja assim a gente usa a palavra trono assim como metáfora para falar de reino, né? Se você fala de um trono, tem um reino, mesmo que um trono não estivesse lá. A gente fala que é o trono, né? Fulano de tal está entronizado ali. A gente sabe que não tem trono nenhum, mas a gente está querendo dizer que está aquela pessoa, ela está governando, está comandando as coisas. Embora não haja um trono real de fato, mas essa ideia do trono ela é repetida muitas vezes por vários profetas. E a gente encontra no livro apocalíptico aqui, que é um livro de símbolos, mas encontra em Isaías também, que não é um livro simbólico, é o tipo de profecia de Isaías, é a profecia clássica. Então ele está vendo um trono de fato. Está vendo um trono. E ele se assusta, até porque ele viu quem estava sentado no trono e achou que ia morrer, porque ele viu Deus, né? Mas aí um anjo vai e toca os lábios de Isaías com uma tenaz, né? Ele pega uma brasa do altar, toca ali nos lábios de Isaías e fala assim, olha, você foi purificado, né? Seus pecados foram perdoados. Então agora ele poderia ver, contemplar sem morrer. É lógico que ele não estava contemplando a figura total de Deus, né? A revelação total de Deus, senão realmente ele iria morrer. Mas é uma cena cheia de significado, né? Significado. Então nós temos ali um significado. Ele tem esse poder de símbolo, mas dentro de uma coisa real, como era o santuário aqui da Terra. O santuário da Terra foi construído de acordo com o santuário do céu, que a gente encontra lá no livro de Êxodo, por exemplo. A gente encontra essa ordem de Deus, né? Faça de acordo com o modelo que te foi mostrado no céu. E depois a gente vai encontrar essa mesma linguagem, né, de modelo lá em Hebreus,
e vai encontrar no Apocalipse também o santuário aparecendo várias vezes, o santuário celestial aparecendo várias vezes na história. E o que era feito no santuário? No santuário, aqui da terra, diariamente era morto um animal. Esse animal era levado, né, era sacrificado, havia um sacrifício da tarde e da manhã e da tarde, e o animal que morria ali, ele era um holocausto, né, chamado de holocausto. Né, a vítima era totalmente queimada e aquela vítima estava morrendo ali para o perdão dos pecados do povo. Então, diariamente morria. E quando um pecador, quando alguém individualmente pecava, ele também deveria levar um animal, né? Então, tem várias regras sobre isso aí, são várias situações diferentes, vários tipos de ofertas diferentes, mas todas envolvendo o animal e o animal morto. Tá? Tem o animal e o animal morto. Embora fossem ofertas diferentes, por motivações diferentes, mas era um animal morto. Havia, lógico, ofertas também de manjares, mas elas eram acompanhadas também, elas deveriam ser como um acompanhamento do sacrifício, né? Um complemento do sacrifício. Elas simbolizavam o sacrifício também, mas de uma outra forma, mas estavam complementadas ali. Então o sacrifício tinha que ter sangue, deveria haver derramamento de sangue. Não é à toa que a palavra de Deus fala assim, que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. A Bíblia é bem clara nisso aí. Então, como é que o povo de Israel alcançava o perdão dos pecados antes da vinda de Jesus? Né? Simbolicamente, embora eles praticassem de forma literal a coisa, ou seja, não era uma coisa assim subjetiva, não era assim, imaginar um animalzinho morrendo por mim, não. Eles pegavam o animal, levavam para o sacerdote e ele mesmo, o que levava o animal, matava a vítima. E aí o sacerdote pegava o sangue e, dependendo da forma como deveria ser feito, o sangue às vezes era colocado sobre os chifres do altar, derramado aos pés do altar ali, e havia um outro tipo de sacrifício também, onde o sangue era levado lá para dentro do santuário. Então, haviam formas diferentes de realizar o ritual, né, o sacrifício, mas tinha que haver derramamento de sangue, ou seja, a vítima inocente tinha que morrer pelo pecador. Uma vítima inocente, é o que você aprende isso tudo aí. Uma vítima inocente morre pelo pecador. E aí quando a gente vai lá em João, no Evangelho de João, a gente encontra João apontando para Jesus e dizendo a frase que eu mencionei aqui no início do vídeo. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Por quê? Jesus, ele cumpriria em sua vida as funções dos sacrifícios que eram realizados, né, que foram realizados desde a saída do Éden até a vinda do Messias, eram realizados pelos judeus. Né? Quer dizer, continuou sendo realizado até a destruição do templo. Na época da destruição do templo já não valiam mais nada, mas eles eram realizados até ali. Então os judeus hoje não sacrificam mais porque não há templo, né? Não existe o santuário mais construído. Tem que se reconstruir o santuário e voltar todo aquele voltar todo o sistema sacerdotal, né? Para que voltem a ser oferecer sacrifício. Mas há grupos como por exemplo os samaritanos eles praticam sacrifício de animais até hoje, né? Então nós cristãos não praticamos sacrifício de animais. Por quê? O templo que vale para nós agora é o templo que está no céu. E o sangue que foi levado para esse santuário aí, assim como os sacerdotes levavam o sangue para o santuário no passado, o sangue que foi levado para esse santuário é o sangue do Filho de Deus, levado pelo próprio Filho de Deus, porque Jesus morreu, ou seja, derramou seu sangue como cordeiro pascual. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele morreu também como holocausto, porque ele se deu completamente, né? O holocausto tinha transmitia essa ideia de oferta total, né? Do holocausto nada se comia, ele era queimado completamente. Então Jesus ele é um holocausto porque ele se oferece completamente,
ao mesmo tempo ele é o cordeiro pascual, que é um outro tipo de oferta, de cerimônia, onde as pessoas vão participar da carne do cordeiro. Então eles vão comer da carne do cordeiro. Jesus é esse cordeiro, é o cordeiro que tira o pecado do mundo, seja ele como holocausto, seja como o cordeiro pascual, seja ele representado pelo boi, seja representado pelo bode, o bode expiatório. Então, de todas as formas, esses símbolos todos apontam para Jesus. E aqui no Apocalipse, nós vamos encontrar, né, no capítulo 5, por exemplo, João adentrando o santuário ali diante do trono, e ele vê um cordeiro, né? Ele primeiro ouve a menção de um leão, né? O leão da tribo de Judá, e quando ele olha, ele vê o cordeiro, né? Verso 5 diz assim: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, João, ele nessa cena do santuário, quando ele contempla no santuário, nessa visão apocalíptica, ele vê um cordeiro, né, como se tivesse sido morto, ou seja, está ferido, mas está vivo. A visão abrange as duas coisas. Ele foi morto, mas está vivo. Então, esse cordeiro é um símbolo de Jesus. Esse cordeiro aqui é o próprio Cristo, né? Ele é chamado de leão da tribo de Judá, porque Jesus, lembre-se, Jesus é da tribo de Judá, ele é descendente de Davi, então, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o texto vem falando, da raiz de Davi. Ele é descendente do rei Davi, ou seja, ele é o que tem direito ao trono. Essa cena de João aqui no livro de Apocalipse 5 é a cena da entronização de Jesus. Então, Jesus ele adentra o santuário. João não o vê como Jesus, mas o vê na forma simbólica de um cordeiro. E um cordeiro como se tivesse sido morto, ou seja, Jesus morreu, mas está vivo, porque ele está em pé ali, diante do trono. E ele é o único que pode abrir o livro com 7 selos. Então, o livro com 7 selos também é um outro símbolo que merecia também um outro vídeo, tá? A gente vai falar nele aqui agora, mas em suma, ele representa o documento de posse da terra, ou seja, Jesus está ali recebendo o domínio da parte do próprio Pai, ele está recebendo todo o poder do Pai. Então aqui no capítulo 5, Deus está concedendo, né, quando ele pega o livro e começa a abrir os selos, Deus está dando o poder total nas mãos do seu Filho, o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo, a raiz de Davi, ou seja, o rei, né, da descendência de Davi, está sentando agora no trono ao lado de Deus Pai. E essa figura vai ser lá na frente imitada pelo inimigo, né, porque o dragão, que representa Satanás, e representa também o Império Romano, lembra que os animais simbolizam reinos, representa o Império Romano. O Império Romano ele dá todo o seu poder e autoridade à besta que sai do mar, ou seja, a igreja cristã corrompida recebe um poder que vem do dragão. Então você tem o filho do pecado, o homem da perdição, recebendo todo o poder, um poder humano, um poder terreno da parte do dragão, um domínio, né, imitando o Cordeiro de Deus, que aqui recebe todo o domínio, o poder da parte do Pai. Então a gente, quando lê o texto completo, a gente vê que aqui se trata realmente de entronização e de receber o domínio. O cântico, por exemplo, aqui diz assim, ó: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, pelo sangue dele, ele agora é dono de tudo. Ele é dono de toda língua, povo, tribo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Ou seja, não só ele reina, ele se torna dono de tudo, como aqueles que são dele, aqueles que são resgatados por ele, se tornam reis e sacerdote. Reino e sacerdote, né? Então, essa é a figura do Cordeiro. Então, o Cordeiro ele aparece aqui. Primeiro, a gente tem que usar ele não só como o Cordeiro está sendo entronizado, mas não podemos esquecer o principal, que é o que muita gente esquecia lá no passado. A lição ela vai falar justamente de sacrifícios inúteis.
a lição do domingo, né? Ela vai falar sobre sacrifícios inúteis. Por quê? A gente tem, logo na primeira história de sacrifício que aparece na Bíblia, a história de Caim e Abel, a gente tem um sacrifício que é aceito por Deus e uma oferta que não é aceita por Deus, porque na verdade nem era sacrifício. O de Abel foi aceito porque a vida é realmente de sangue e o reconhecimento de que ele dependia totalmente de Deus para que tivesse os seus pecados perdoados. Enquanto que Caim, ele não reconhecia isso aí. Quando ele traz do melhor da terra, a gente acha até injusto. Puxa vida, Caim trouxe do melhor, como é que Deus faz um negócio com ele? Não aceita o sacrifício, a oferta do homem, ele deu de tão bom coração? Na verdade, não. O texto não deixa os detalhes, tá? Ele não deixa os detalhes, mas a gente vê que o coração de Caim está totalmente corrompido. Tanto é que a gente vai ver onde vai parar isso aí. É tão corrompido que ele chega ao ponto de matar o próprio irmão. Ele mata o irmão dele. Caim era o primogênito. Ele é que deveria ser o sacerdote ali do seu clã, né? Do povo ali. E não Abel. Mas quando Deus aceita o sacrifício de Abel, é como se ele estivesse aceitando, dando a posição de Caim para Abel. E Abel fica revoltado com isso aí. Fica revoltado com isso e acaba matando o seu irmão. Então ele perde tudo. Mas ele recebeu um conselho da parte de Deus antes, né, para que ele não fizesse isso aí. Se ele seguisse o conselho, ele teria sido restaurado ao seu lugar, né, de direito ali no sacerdócio do lar. Né? Mas, infelizmente, não foi essa situação. Então, essas figuras, tanto do sacrifício aceitável quanto do sacrifício que não é aceitável, elas têm que ser compreendidas, tá? É o princípio da primeira menção, como já foi falado em outras, no início do nosso estudo da lição, princípio da primeira menção, e para poder entender o que está aqui no final, aqui no de Apocalipse, em outros textos proféticos, eu tenho que ir lá no Gênesis. Então ali no Gênesis a gente já tem um exemplo de o sacrifício verdadeiro e uma imitação, ou seja, há um sacrifício, há uma oferta, há um culto, há um louvor. Tá? O texto está chamando a nossa atenção para isso aí. Ó. Há um culto, há um louvor. Então, aparentemente, parece que tudo está sendo feito direito. Mas o culto tem que ser feito do jeito que Deus pede, não do jeito que o homem quer. É o que o texto está querendo ensinar. Aqui no livro de Apocalipse também aparece a mesma coisa. Nós temos aqui um cordeiro verdadeiro lutando contra um cordeiro falso. Nós temos aqui um sacrifício verdadeiro contra um que imita o sacrifício. Quando se fala lá da besta, lá em Apocalipse 13, é dito assim que ela recebe uma ferida mortal. Né? Uma de suas cabeças recebe uma ferida mortal. Mas a ferida mortal é curada. O ministério da besta de Apocalipse 13 dura 3 anos e meio, que são os 42 meses, né? 3 anos e meio proféticos. É lógico que o cumprimento da profecia é de um período bem grande, né? Os 3 anos e meio dão 1.260 dias, que são anos. 1.260 anos. Mas o texto, né, a narrativa do texto da profecia se refere a 3 anos. Por quê? Porque ele quer dizer o seguinte, olha, ele está tentando imitar Jesus aqui, porque o ministério de Jesus também foi de 3 anos. Ou seja, ele quer dizer o quê? Não é que ele quer imitar no tempo, ele quer imitar o ministério. É um poder que imita o ministério de Jesus, como se fosse a continuação dele, né? Não é à toa que o nome da liderança máxima, nesse caso, é chamado de vigário, ou seja, sucessor de Jesus, aquele que vai continuar o trabalho de Jesus. Mas não isso não acontece de fato. Né? Jesus, só ele pode fazer. O trabalho de Jesus, só ele pode fazer. Ninguém mais pode. Tá? Então, Jesus, por exemplo, ele é um intercessor entre os homens e Deus. Nós somos intercessores também, mas não iguais a Jesus. Nós somos intercessores num outro sentido. Jesus ele trouxe a paz, nós também somos mensageiros da paz, mas não como Jesus dá, porque a paz que nós levamos é a paz de Cristo, não é a nossa. Nós não temos paz nenhuma, nós não temos justiça nenhuma, nós não temos nada para dar, nós somos apenas transmissores. Né? Então o governo foi colocado para a gente aqui também como coparticipação, nós somos coparticipantes da herança de Jesus. Mas nós não temos direito a essa herança, não. É Ele que nos dá graças ao seu sangue. O seu sangue é que nos confere, mas merecimento mesmo nós não temos. E tudo isso tem que ser lembrado quando a gente lê o texto de Apocalipse, para poder entender o grande conflito que acontece aqui entre esses poderes.
O poder de Deus para salvar a humanidade e o poder das trevas que busca a destruição da humanidade e a rebelião contra Deus, tá certo? Eu não sei se ficou claro aí a questão toda essa questão do sacrifício, do cordeiro. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí no canal, né? Pode escrever aí que eu vou responder, tá bom? E era bom mesmo, porque toda vez eu falo isso, quando eu mando lá o link dos vídeos para as pessoas, eu coloco lá, comentem. Mas ninguém comenta nada, ninguém pergunta nada, né? Ou eu expliquei muito bem, ou ninguém entendeu nada do que eu expliquei, ou não acharam interessante. Mas é importante que você se interesse, porque esses assuntos aqui são assuntos de salvação. Tá? A nossa salvação depende do conhecimento dessas verdades aqui. Você não é salvo porque tem esse conhecimento. Mas se você não tiver esse conhecimento, você não vai ser salvo, porque você precisa de entender o plano da redenção para poder se colocar dentro dele. Né? Se você não entende, como é que você se coloca? Né? Como é que você vai seguir um caminho às cegas, né? sem orientação? Você precisa desse conhecimento aí, tá certo? Então, que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!